Bom dia, patriotas. Estamos aí à véspera de uma data muito importante para o nosso país, que é o 7 de setembro. E, como não podia deixar de ser, estamos aproveitando o nosso canal, que não é voltado para a política, é um canal de desenvolvimento de projetos caseiros na área de energia eólica e solar, onde temos em torno de 25 mil inscritos, pouco mais de 560 vídeos. Não é um canal político, mas aproveito para fazer alguns comentários acerca do nosso momento político. Eu gostaria de descer a lenha nos três poderes, mas na atual conjuntura é perigoso você falar muito. De tal forma que até mesmo políticos que têm imunidade parlamentar estão sendo punidos. Jornalismo independente, 95% perdeu a sua monetização. Quer dizer, uma forma que algum poder encontrou de tirá-los do ar. No caso, o pessoal da direita. Então, por conta disso, é preciso cuidado com quem a gente fala. Meu nome é José Horácio, estado de Pernambuco. Militei no Partido dos Trabalhadores de 75 até 2003, quando o governo Lula iniciou a sua gestão. Percebi que aquilo não era aquilo que eu queria para o meu país. Porque a diferença entre eu e outros petistas é que eu nunca me deixei chipar. É aquela que você segue às cegas orientações de certas ideologias. Eu sempre tive pé no chão. Sempre falou mais alto o patriotismo. Então aquilo que estava acontecendo, ou seja, começou a acontecer, estava indo de encontro àquilo que eu servo para o meu país. Porque o que se pregava na época era regime igualitário e etc, etc. É uma palavra muito bonita, mas na prática a realidade é outra. Igualitário, sim, é o que o socialismo prega, mas nivelado por baixo, ou seja, todos na miséria. Porque aos olhos das pessoas menos esclarecidas, quando se fala igualitário, todo mundo é igual, né? Não tem rico nem pobre. Só que todo mundo fica pobre, então isso é péssimo. Ideal é aquele país cujo princípio político é: teu futuro depende de que te esforces. Aí sim, aí é o ideal. Pois bem, então, diante da frustração daquilo que começou a acontecer, deixei de ser petista, me tornando antipetista ferrenho. Aí, hoje, sempre que possível, dou minha modesta cota de colaboração ao bem-estar do nosso país democrático, nosso país de direita. Então escolhemos aqui algumas pautas para a gente conversar um pouquinho dentro das coisas que eu conheço. Eu não tenho formação colegial que me permita discutir com propriedade política. Apenas sei aquilo que toda pessoa de direita sabe. Até porque a melhor forma de você se educar, no tocante a politizar-se, é no jornalismo independente. A TV aberta, a TV marrom, lhe deseduca. Portanto, não é aconselhável. E, dentro do que anotamos por aqui, o que mais a esquerda acusa Bolsonaro é genocida e fascista. Possivelmente, as pessoas que o acusam disso, sequer sabem o significado dessas palavras. Então, o que é genocida? Pessoa responsável por executar uma política para destruir total ou parcial, étnico, racial ou religioso. Pelo contrário, o ex-presidente oferecia total apoio às religiões, não perseguia ninguém, não mandou prender ninguém, logo não pode ser genocida. Fascista, ideologia política autoritária caracterizada por poder ditatorial, repressão da oposição pela força, também não.
não é exatamente Bolsonaro que é fascista. E com relação a genocida, as pessoas da esquerda, desinformadas, ou que fazem acusações levianas, falam que ele, o ex-presidente, durante a pandemia, contribuiu para a morte de muitas pessoas. Não foi bem assim. Quando a pandemia estourou no nosso país, o primeiro laboratório que apareceu oferecendo vacinas não era interessante para o governo adquirir. Primeiro, não tinha a quantidade que precisávamos, só tinha 50% do montante que o governo precisava para o nosso país. Segundo, não havia garantia, no próprio frasco tinha escrito: não nos responsabilizamos por efeitos colaterais. E terceiro, tinha que pagar à vista. Então, diante dessa incerteza, dessa insegurança, o governo esperou um pouco mais até que adquiriu vacinas aparentemente confiáveis, ou ao menos de laboratórios com credibilidade. E assim começou então o processo de vacinação no país, onde, pouco tempo depois, só não se vacinava quem não queria, mas havia oferta em abundância. Agora, um tema muito delicado. As urnas são confiáveis? Não é prudente eu me estender no assunto, porque pode trazer efeitos colaterais que eu não quero para mim. Mas aquele hacker que foi ouvido pela CPMI, foi interrogado, o Walter Delgatti, ele é expert nesse mundo aí de cibernética, falou que elas são manipuláveis. Ou seja, o resultado de uma eleição é manipulável, não fora do ambiente operacional. Mas lá dentro, quem opera com as máquinas, se quiser, pode alterar o resultado de uma eleição. Palavra de Delgado, não estou acusando nada, não estou afirmando nada. Então, diante disso, foi perguntado ao mesmo hacker de que forma a eleição seria segura, o resultado seguro. Ele falou que auditável, mas, por falar em urnas auditáveis, no comecinho da concorrência ao pleito 2022, o ex-presidente queria auditar as urnas, mas o responsável pela área, se não me engano, TSE, não concordou. Entre outras coisas, alegou que o tempo estava curto para isso, que não havia verba o suficiente. Daí o ex-presidente rebateu dizendo que, com relação a dinheiro, o responsável pela parte financeira resolveria isso. Mas, mesmo assim, o Paulo Guedes resolveria esse assunto. Ou seja, conseguiria verba o suficiente para tornar as urnas auditáveis. Mas, mesmo assim, o TSE não aceitou. Foi bem. Diante disso, as eleições aconteceram, o resultado nós sabemos. Se houve lisura ou não, não cabe a mim dizer, apenas temos o direito de pensar. Ok, gente? Aí a esquerda, quando Bolsonaro viajou para os Estados Unidos antes de terminar o seu mandato, bem pertinho de terminar o mandato, teceu severas críticas dizendo que Bolsonaro abandonou seu povo, Bolsonaro fugiu. Gente, seguinte, eu não vi ou ouvi nenhum analista político falar acerca desse assunto. O motivo de ele ter ido embora. Eu acho o seguinte, a opinião minha, eu acho o seguinte, dado o desenrolar da eleição, Lula venceu. Lula veio com muita
muita sede de vingança, para avistar o caso Moro, né, que ele num podcast falou que não sossegue enquanto não, uma palavrinha até um pouco imprópria para usar assim para público, vamos chamar de detonar. Enquanto ele não detonasse Moro, ele não teria sossego. Então, a essa altura, tudo que fosse de direita, Lula não mediria esforço no sentido de punir. Então, o que é que eu acho? Qual a minha opinião? Tão logo Lula assumisse as rédeas da nação, juntamente com um certo poder que declinou para ele, uma certa força, não seria surpresa se ele mandasse prender Bolsonaro, alegando que ele estava preparando um golpe de Estado. É um assunto complexo para entrar nele, mas, por exemplo, simplificando, nos anos 64, a esquerda estava na iminência de dominar o país, de implantar o comunismo. Inclusive, eles sim, a esquerda daquela época, eles sim eram terroristas, porque promoveram desordem com emprego de, entre outras coisas, guerrilha, instalação de bombas em pontos estratégicos apenas para gerar sofrimento às pessoas, gerar desequilíbrio na ordem e etc. Então, diante disso, as pessoas da direita buscaram a ajuda das Forças Armadas. Então, naquela época, os generais patriotas, naquele tempo havia, as Forças Armadas ouviram o apelo do povo e tomaram a rédea da nação. Foi quando houve a intervenção militar, que a esquerda chama de ditadura militar. Não é ditadura militar. Ali não foi ditadura militar. Foi restabelecimento da lei e da ordem. Porque se ela, Forças Armadas, que engloba Exército, Marinha e Aeronáutica, não tivesse tomado uma medida enérgica, as coisas teriam se complicado para o lado do povo. Portanto, dessa vez não aconteceu isso. Dessa vez as Forças Armadas achou por bem não agir. Só eles sabem os motivos. Pois bem, então diante disso, dessa insegurança para Bolsonaro, agora digo de novo, eu acho que seus conselheiros, as pessoas de alta confiança que estavam ao seu lado, o aconselharam sair do país, enquanto tinha imunidade parlamentar. Tipo flagrante delito, né? Se você é pego na hora, a punição é mais severa. Se você passa daquele flagrante, é quando os advogados vão trabalhar em cima disso, para evitar que o pretenso réu seja preso. Então eu acho isso. Os conselheiros o aconselharam sair do país, enquanto, repito, havia imunidade parlamentar. Por que os patriotas foram para as portas dos quartéis? Está dentro daquele assunto das urnas, se são confiáveis ou não são. No decorrer das eleições, no segundo turno, primeiro e segundo, né, Forças Armadas estavam participando do processo eleitoral. Mas a eles foi negado, no caso aos técnicos das Forças Armadas, foi negado o código-fonte. Era o recurso que eles tinham para ver a eleição, o desenrolar da eleição por dentro, ou seja, com riqueza de detalhe. Eu até, na minha forma simples de falar, é como você machucar um membro, um braço, uma perna, um joelho, e procura um ortopedista. Você não tem ferimento externo. A primeira coisa que o ortopedista faz é pedir uma radiografia. Então, de posse da radiografia, o profissional de saúde vai ver o que é que está causando aquela dor, se é uma fratura, etc, etc. Aí, em cima disso, o ortopedista passa a medicação. Então, foi
essa radiografia que faltou, para ter certeza de que ficou tudo certo. Então, eu até arrisco dizer, é até perigoso falar, mas eu vou arriscar. Eu acho que se um dos poderes tivesse imposto, determinado, tipo assim, sem código-fonte não haverá posse. Aí a gente teria uma resposta exata da fragilidade ou não das urnas. Bom, a verdade é que nenhum poder se habilitou a isso, mas tudo bem. Afinal de contas, a eleição transcorreu e hoje o presidente é Lula, querendo ou não. 8 de janeiro é outro assunto muito delicado. Muita gente, somente certos poderes, estão acusando o 8 de janeiro de tentativa de golpe. Mas analistas políticos falam o seguinte: não tem como haver golpe sem apoio dos poderes. Não tem como. Eu até, na minha forma também simples de falar, eu acho o seguinte: aqueles vândalos terem promovido aquela quebradeira é como aquele pessoal doente lá no São Paulo, a Cracolândia, aquele grupo de doentes, que droga é uma doença, né, de drogados, tentarem dominar São Paulo drogados. Impossível, não é difícil, é impossível. É a mesma coisa daquele grupo de 8 de janeiro. Aquele grupo seguramente são vândalos, predadores, subversivos. Terroristas não, eles são subversivos, porque ele faz subverter a ordem e a lei, né? Porque sabe-se que destruição de próprios públicos e privados é crime. E não seria promovendo quebradeira naqueles prédios que iriam derrubar o governo eleito, de forma alguma. Além, repito, de não haver apoio de nenhum poder, também não havia armas. O que houve de fato foi um bando de exaltados, de fato predadores, subversivos, que se infiltraram no meio das pessoas da direita, na frente do comando militar lá do Planalto. Então, se infiltraram e se camuflaram com a camisa verde e amarela, se passando por patriotas, buscando alguma mudança no resultado da eleição, etc. Mas na verdade não era isso, eram infiltrados, até porque havia infraestrutura ali, né? E eles aproveitaram isso para se alimentarem e na programação deles promover aquela desordem. Então, aquele pessoal que promoveu quebradeira, aqueles sim merecem ser severamente punidos como subversivos. Eles são tão cínicos, tão ousados, que nós podemos ver algum vídeo, ele promovendo quebradeira, principalmente um grupo liderado por Ana Priscila Azevedo. Aquela é uma subversiva, sim. Então ela precisa pegar uma pena muito pesada. Porque eles foram tão cínicos que sequer protegeram o rosto para não serem identificados. E vibravam com a quebradeira. Então, bom que as imagens revelassem, houvesse aquela identificação facial, né? E fossem, que sejam punidos exatamente aqueles que promoveram a quebradeira, não os que não estavam quebrando. Então houve uma generalização de punição, né? Porque na frente dos quartéis, o que havia muito eram de fato patriotas nas mais variadas idades, pessoas cujas armas eram bíblias. Então o que é que tinha lá? Idosos, cadeirantes, crianças, animais de estimação, era uma família, todos com medo de acontecer o que está acontecendo agora.
a nossa economia não vai bem. Efeito que de um governo desorganizado. Então, em meio àquela quebradeira, tudo aquilo que aconteceu, eu leio o seguinte: o único elemento que de fato precisa ser qualificado de terrorista é aquele indivíduo que instalou uma bomba num carro-tanque, um carro de combustível, né? Ali sim, ali é terrorista. Porque imagine se tivesse logrado êxito a tentativa dele. Iria matar um manto de inocentes perto de um aeroporto. Imagina um carro-tanque abastecido, esse carro que transporta combustível, um carro daqueles explodir. Quanto de fogo ele não espalha? Aquele sim é um terrorista. O resto, ao menos eu vejo como vândalos, predadores, desobedientes, que merecem ser punidos. Agora, bom seria, repito, que fosse feita identificação facial, né? Inclusive está havendo um grande problema lá na CPMI, onde estão, não vou nem citar nome, não vale a pena, estão negando as imagens, porque, ora, prédio privado tem um monte de câmera nas empresas, imagine prédios públicos onde tem os poderes, onde tem as autoridades, etc. Por que estão negando essas imagens? Por quê? Gente, seguinte, a leitura que eu faço disso até parece que o governo da situação queria que acontecesse. Prova está que a OJABIN, que antes era SNI, Serviço Nacional de Informação, quando começou a haver movimento em torno da possibilidade de quebradeira, a ABIN informou às autoridades competentes que possivelmente haveria depredação dos próprios públicos, dos prédios públicos, das autoridades lá, dos ministérios. E quem deveria tomar iniciativa de evitar a quebradeira não o fez. Por quê? O que a gente acha, gente da direita? Queriam que acontecesse a quebradeira para o governo federal dizer: bando de terroristas, bando de golpistas, prende todo mundo. Assim fez, prendeu todo mundo. Mais uma pauta: Lula, o turista. Durante os debates na televisão, quando Lula debatia com seus opositores, em destaque Bolsonaro, ele acusava Bolsonaro de não ter feito nenhum acordo com os países para conseguir investimento. Ele acusava o ex-presidente de não conseguir investimento para o nosso país. As empresas não confiavam no governo da época e por isso não investiam. Mas quando ele fosse eleito, ele ia trazer uma enxurrada de investidores. Será? O que ele tem feito alinhamento, ou conchavo, ou posturado, acordos com os países socialistas. Só que esses países socialistas estão na falência, estão falidos. O que eles têm a oferecer? Inclusive, antes que eu esqueça, tão logo Lula foi eleito, o Fernandes, o presidente lá da Argentina, veio ao seu encontro pedir dinheiro emprestado. Então, em vez de Lula, tão logo eleito, se preocupar com a nossa saúde, com a saúde pública, não. Prometeu, não sei o valor, mas o valor muito alto, 16 bi, uma coisa assim, muito dinheiro lá para a Argentina. Já começou errado, porque primeiro ele tinha que arrumar a casa dele, no caso do Brasil, para depois pensar nos outros se sobrasse dinheiro. Então, aí tudo bem, aí Lula é o turista. Aí começou a viajar para conseguir investidores. Só que suas viagens, que até a Jovem Pan chama de carreta furacão, né?
Emílio Zurita. Emílio, sou fã do seu programa e saúde para você, tá? Você e demais colaboradores. Pois bem, então Lula pega sua carreta furacão, um monte de gente lhe acompanhando, tudo pago com o dinheiro do povo, com o nosso dinheiro. Aí, numa comparação assim, simples, ele viaja e vamos supor que ele gaste, só para fazer referência, ele gasta 800 mil. Se ele trouxesse investimento de 5 milhões, estava numa proporção boa, mas até agora não nos consta que ele tenha trazido algum investidor. O que ele traz é o pessoal socialista que está falido. Pois bem, então me parece que a China está interessada em fazer uma ferrovia de grande porte, norte-sul, né, para escoar a nossa produção, só que no jornalismo independente comenta-se que, sendo a China um país de explosão demográfica, falta de alimento para o seu povo, quer comprar nossas terras baratas, que são terras férteis, e trazer o pessoal deles, o pessoal da China, para trabalhar em regime que se sabe, né, qual é o regime. Então, com isso, barateia a produção, mas prejudica o nosso agronegócio, que não vai ficar à altura de competir com os chineses. Não sei se já foi concretizado esse acordo, mas existe esse comentário acerca. Banco Central. O sonho de Lula é pegar a chave do cofre do Banco Central. Força de expressão, né? Não vou dizer que ele vai desviar nada. Conforme os cientistas políticos e economistas, o Banco Central funciona como balança reguladora da inflação, né? De tal forma que, se o Campos Neto baixar os juros para o nível desejado por Lula, tudo bem, vai haver uma corrida muito grande às compras. Mas é bom lembrar, é preciso lembrar que as empresas produtoras de tudo que se produz, eles têm uma produção em cima da demanda. Eles não estocam. Os produtores, as empresas, produzem de forma que não fique estocado. Aí, conclusão, se baixa esse nível num patamar muito baixo, como Lula quer, repito, vai haver corrida às compras, vai haver desabastecimento e, por conta disso, quem fica com a sobra de estoque aumenta os preços, porque o empresário visa lucros, né? O empresário não é um serviço social, visa lucros para poder manter sua empresa. Então, com essa falta de produtos, aí vai acontecer o que aconteceu nos primeiros governos Lula, onde houve de fato uma corrida às compras, as pessoas, até Lula dizia, no meu governo o filho do pobre viajou para o exterior, foi para a Disney, foi para a universidade. Tudo bem, de princípio sim, mas depois as coisas se complicaram. Aquele pessoal que, por exemplo, os universitários, né, que adquiriram aqueles empréstimos normal universitário, as pessoas que compraram carro, casas, quando houve um desequilíbrio nessa balança comercial, começou a haver desemprego, desabastecimento, demissão, e com isso as pessoas começaram a devolver seus bens, no caso, bens duráveis, né? Carros e casas. E o universitário se comprometeu severamente com os empréstimos, ficaram com dívidas impagáveis, porque veio a inflação e com isso aquele débito que era pequeno no começo ficou nas alturas. Então só agora no governo que antecedeu Lula, Bolsonaro, é que ele promoveu uns descontos, me parece que deixou aí abater em torno de 90%, perdoou as dívidas, para que o universitário pudesse, ao entrar no mercado de trabalho, ter a sua vida normalizada, regularizada, porque eram dívidas impagáveis, graças às benesses de Lula.
Então a preocupação do hoje Campos Neto é exatamente isso, que não haja esse desequilíbrio na balança e prejudica todo mundo, porque tudo fica muito bom por uns tempos. Então, gente, estamos aí no finalzinho de nossas falas. A direita, alguns até desinformados, fala Forças Armadas traiu o povo. É tanto que vamos dar o nome a esse vídeo nosso, assim, Forças Armadas avermelhou. Então, sabe-se que o verde e amarelo é típico do Brasil, né? Patriota. Avermelhou é comunismo. Daqui a pouco comento, deixa por aqui soltar o hino do Brasil para que o nosso vídeo fique mais ilustrado. Não, gente, Forças Armadas não avermelhou. O que existe de fato é alguns comandantes que preferiram apoiar o atual governo em detrimento ao país de direita. É outro assunto delicado. Arrisco até dizer que 99,9,5% é verde e amarelo. Seria injusto dizer que as Forças Armadas traiu o povo. Sendo Forças Armadas uma instituição, aí faz essa imagem de um todo, né? Mas se formos ver de forma pontual, aí não é bem assim. Não existe essa traição que muita gente está apregoando por aí. É também outro assunto